Vamos lá. E aí, galeres? Vamos lá. Estamos ao vivo. Vamos lá, gente. Boa noite. Boa noite. Já estamos começando aí nosso terceiro dia. Tati, como tá tua baby, Tati? Gente, a Tati tem uma gordinha linda. E a Tati é pediatra. Tô louca pra me ver mãe pediatra, gente. Vai ser interessante. Oi, Evelyn. Oi, Tuane, tu é da onde? Foi você que falou da batata? Que eu queria muito saber de onde veio. Se foi mãe, se foi vó, onde você escutou. Isso é uma coisa interessante porque essa questão de cultura popular, isso muda muito aqui no Rio. Era muito comum a gente ouvir algumas coisas. A gente foi lá para Recife, aí também a gente ouviu coisas bem diferentes lá. Ah, tu é aqui do Rio, eu nunca tinha escutado essa. Foi você que falou da batata, não foi? Ontem? Eu nunca escutei essa da batata. Minha avó, ela faz até hoje. Ela corta a batata e bota na sola do pé e diz que puxa febre. Mas você tem comprovação de que funciona. Porque, gente, se a avó que teve não sei quantos filhos jurar, no momento de desespero com o Pedro, eu posso dar o remédio e botar ali. Banho, remédio e ó. Vai que dá certo, né? De verdade. Até hoje ela faz. Gente, ai, quando ela fizer, você tira uma foto e me marca? É sério, eu adoro essas coisas. Porque a gente... olha, é batata gelada ainda. Ah, é batata gelada. Ah, então tem um princípio. É quase um banho frio, né? Você botar uma batata... Funciona! Gente, eu vou falar o que não funciona. Quem sou eu pra dizer que não funciona? Mas você, é sério, Tuane, tira uma foto e me marca. Porque a gente desenvolveu um projeto lá no Sertão do Mochotó e a gente viu umas coisas assim muito legais. Umas até faziam sentido, outras eram perigosas, outras só não tinha muito sentido. Mas eu gosto de ver essas coisas. Então tá bom, Tony, na próxima você me marca. É bem legal interagir com isso, porque lá no Sertão, isso foi isso que a Carol falou, algumas coisas que a gente viu, elas de fato tinham um fundamento, né? Funcionavam de verdade. Se você fosse ver ali o mecanismo, o motivo que elas usavam realmente dava certo. Então, algumas coisinhas funcionam. Então, e é uma medicina criativa, né? Porque isso. Você não tem... Algumas pessoas falam que é medicina de guerra. Mas, na verdade, é quando você não tá num centro urbano e não tem estrutura, você se vira e vai testando e o que der certo você faz. Gente, vamos começar recapitulando dentro da meia. Ah, ainda coloca a batata dentro da meia. Deve dar muita agonia uma batata dentro da meia. É todo um ritual, né? Na verdade. Alguém mais ouviu essa história da batata gelada no pé? Se alguém mais ouviu, conta aí pra gente. Ó, vamos começar recapitulando ontem. Gente, deixa eu já pedir desculpa. Eu não dei conta de responder a galera no Instagram, no direct. Teve uma galera que eu ainda não respondi, mas vou responder. Porque, gente... São várias histórias, e aí eu tô interagindo com vocês, mas hoje foi meio lotado o dia. Olha que a gente acordou 6h30 da manhã. Mas enfim. Rapidinho. Eu consegui colocar agora há pouco a segunda parte do vídeo de ontem, tá? Então, que estava falando sobre febre, já tá lá no IGTV, já dá para assistir a parte 1 e a parte 2. Ontem, quando a gente terminou a live, a gente estava super cansado, mas a gente regravou tudo que a gente perdeu, né, na hora que a live caiu, e já tá tudo lá. Aí eu só queria pedir para vocês que estão acompanhando a gente todo dia, a gente deu muito exemplo legal, vocês falaram, compartilharam muitas coisas interessantes, só que a gente não deu conta de lembrar de tudo. Então vai lá na live que tá gravada, no IGTV, sobre febre, tem parte 1 e parte 2, relembra lá pra gente os exemplos, o que te chamou a atenção, pra gente interagir, pra deixar bem completo. Pra quem não pegou agora, quando assistir, conseguir assistir com toda a riqueza que a gente conseguiu fazer. Ah, mãe, chegou atrasada, né? Tô de olho. As avós têm que chegar cedo. Oi, Rafa. Olha só, tô cansada. Ah, gente, curte, compartilha a live da febre, gente. Que essa pessoa aqui, gente, sofreu o dia inteiro, apagou o celular, brigou com o Instagram, teve de tudo pra live chegar lá. Já virou aqui uma pessoa o quê? Antenada com tecnologia. Então, Isso pelo aí. esforço do bichinho, se eu pudesse, eu dava
dar mais 100 curtidas, mas eu só posso dar uma curtida. Isso aí, assiste que eu lá. mesma me curtindo, que ele postou no meu. E sem contar que foi muito legal, Nem a gente esperava conseguir abordar tantos temas assim interessantes. Então foi bem maneiro. Então assiste lá. Então recapitulando ontem, gente, pra mim, da conversa toda, que a gente já entendeu, que fica caidinho, a gente tem que lembrar a última vez. Gente, eu tenho que mudar de posição, peraí, estica a perna. Porque Pedro tá muito alto, tá me dando falta de ar. Eu não tenho barriga de 8 meses, mas ele é alto, então eu fico assim, caçando oxigênio. Eu ia terminar a live sem ar. E aí o que acontece? A gente já conversou pra lembrar da última vez que a gente teve febre, como a gente ficou caidinho e tudo mais, e pra ter essa empatia com aquele momento que a criança tá molinha. Mas duas coisas que a gente tem que relembrar: álcool embebido em compressa, em fraldinha, a gente não vai fazer mais. Por quê? Não pode. Por causa do cheiro, porque a gente teve 2 relatos e vocês viram na live ontem lá ao vivo. A pessoa falou: meu marido também perdeu um pedacinho da orelha, queimou e tudo mais. Então, álcool não mas o que a gente falou? Não mais crueldade. Joyce, foi Joyce, não foi ontem que falou? O que a gente conversou de febre, Joyce, que não faz mais? Mas que você não está com dor de consciência que fazia desse jeito. Você lembra? Não pode dar banho gelado. Não pode dar banho gelado, isso aí, gente. Hoje várias pessoas vieram falar comigo. Então não precisa, né? Isso aí, Evelyn, banho gelado, gente. É tortura. Acabou. Mãe, não, fala não assim, mas eu lembro você me dando banho gelado, tá? Mas você não sabia, tudo bem. Eu já liberei, perdão aí. Vamos lá. Hoje, como o assunto também é super polêmico, eu coloco aí, é a segunda queixa da emergência. Saudade, Renata? A segunda queixa da emergência, sem dúvida, o número 1 é febre e logo embaixo vem vômito e diarreia. É o que a gente mais pega e as mães tem bastante perguntas sobre isso. Então já prepara sua dúvida aí para você jogar e a gente conversar. Tá? Então a gente já vai entrar no assunto, porque ontem a gente precisou correr um pouquinho, que rendeu bastante. Então faz o seguinte, clica aí nesse aviãozinho que tá embaixo, pega as mamães, papais, titias, vovós, tem muita avó assistindo. Vovós, Paula, professores. chama sua cunhada, porque hoje a gente vai falar de desidratação, para não levar na emergência à toa. Isso aí. Para ela continuar o caderninho. Então, manda o aviãozinho aí pra galera ver que a gente já começou, que hoje a gente já vai entrar no conteúdo, que tem bastante coisa pra gente falar pela frente. E hoje tá a bom? gente já fez uma oração por esse telefone pra ele o quê? Não, minha cunhada... Gostei que a cunhada que chamou você. Pra gente... Quem é a sua cunhada? Quem é a cunhada da Paula, tô gente? Aqui, tô ó, aqui. já tá aqui. Oi, Ana, prazer, menina. Eu amei a sua organização. Coraçãozinho. Manda foto pra gente, Ana, dos outros dias também, pra gente publicar aqui, porque é isso aí. Se você tá prestando atenção, fazendo anotação, você não vai sair desesperado para emergência de madrugada, colocando a criança em risco. Você só vai quando realmente precisar. E ó, tua cunhada riu de você que tá anotando no caderninho, né? Mas ela não ia rir, tu desesperada sem saber dessas coisas, tá, Paula? Vai por mim, isso aqui é um negócio de amiga que a gente tá fazendo aqui. Mas olha só, hoje, se Deus quiser, essa live não cai, gente. Pra ela ficar salva de uma vez por todas. Então vamos começar o conteúdo, que esse é grande. E hoje a gente tem 2 histórias de relato. E no relato a gente já consegue perceber muita coisa. Então... Paula não vai receber ligação de madrugada. A gente printa isso e salva, Paula. Aproveita. Enfim, encerrando casos de família aqui, manda pra galera toda esse negócio pra gente começar o conteúdo de verdade, gente. E hoje é muito importante, porque desidratação é tenso e acho que dá tanta agonia ou mais do que febre. Criança, quando ela fica bem desidratada, a gente vai conversar, ela assusta muito. E também a gente, pediatra, quando a gente pega uma criança desidratada,
a gente precisa agir rápido com ela na emergência, porque é bem feio, a criança às vezes demora para melhorar. Então a gente vai falar aqui o que você vai fazer em casa, não precisa ir na farmácia, não precisa comprar nada, já dá para você começar a agir dentro de casa e evitar, até que precise fazer sorinho na veia, que precise ficar internado. O que a gente vai conversar hoje é muito útil e muito eficaz, tá? Mas vamos lá, manda o aviãozinho aí, convida a galera para entrar que a gente já vai começar. A primeira história de hoje... Eu vou pegar um remédio de azia, gente, que tá demais, e já volto, que é a primeira história que vai contar. Vamos lá, a primeira história de hoje, eu separei uma e Carol separou outra. São duas histórias bem diferentes, mas que a gente consegue... Oi, Rafa, a gente já vai falar da criança desidratada, fica calma que a gente só tá começando, tá? Mas vamos lá, a primeira história de hoje que eu vou contar é uma história de uma mãe que conseguiu agir na hora certa e mudou o desfecho do atendimento da criança. Era uma mãe, isso foi lá em Recife, tá? Era uma mãe que tinha um filho de 5 anos de idade, então já era uma criança grandinha, e ele começou a fazer diarreia. Ela falou que já tinha 2 dias que ele estava fazendo diarreia. A diarreia é bem líquida e muitos episódios durante o dia, mas assim que começou a consulta e eu olhei para a criança estava um pouquinho caidinha, mas não condizia, não fazia muito sentido a mãe relatar uma quantidade tão grande de diarreia e a criança tá do jeito que estava ali na minha frente. Ela estava conversando, ela estava interagindo e tudo mais. Então, falando um pouquinho com ela, conversando, ela falou: doutor, assim que ele fez o primeiro episódio de diarreia, eu comecei a fazer o soro caseiro. Ele não estava vomitando, só estava fazendo diarreia, e quando ela percebeu que ele estava perdendo água na diarreia, ela já começou a repor. E aquilo foi fundamental para a gente não precisar fazer sorinho na veia. Eu tenho certeza absoluta que se ela não tivesse feito aquilo, ele ia chegar muito mal lá. E com certeza ia precisar de um tratamento bem mais, o que a gente fala invasivo, né? Quando a gente precisa furar a criança, fazer muitas medicações. Peraí, e um detalhe importante para furar uma criança, gente, quando a criança está desidratada, é mais difícil achar veia. E aí imagina, a criança prostrada, a mãe ansiosa, imagina essa situação, isso acontece muito. A criança mais sequinha, sem líquido no corpo, é mais difícil achar veia, então acaba muitas vezes a gente tendo que furar mais de uma vez, e aí é um estresse, gente. Eu sou a pessoa mais medrosa para agulha que existe. Então assim, começar esse soro em casa é uma coisa que é muito importante, parece uma besteira, mas não é. Isso aí. E aí, só para finalizar, eu parabenizei aquela mãe, porque por mais que quando eu falei soro caseiro, você deve ter pensado, é o soro caseiro, mas a gente não vê as mães usando soro caseiro, nem utilizando as outras formas que a gente vai falar aqui. Então, presta atenção sobre isso, a gente pode usar, a gente vai falar mais, porque a atitude dessa mãe de agir no momento certo fez toda a diferença para aquela criança. Vai lá, Carol, conta o seu. O meu caso, ele não é tão legal. Na verdade, esse caso eu ainda era estudante de medicina, e aí eu tava, no final da faculdade, eu tava acompanhando um professor. Nesse dia, nem o Rafa tava acompanhando, eu tava sozinha com ele. E aí, gente, é uma coisa impressionante. Mas tem um horário pra criança grave chegar, esse horário é na troca, já tá ali mais aliviado, e adivinha que horas essa criança chegou? O plantão normalmente, dependendo do estado, troca de 7 da manhã e de 7 da noite. A criança chegou 6h50. E aí eu lembro da enfermeira. Voltou? Voltamos, dá um joinha aí pra ver se a gente voltou. Pronto, todo mundo aí de novo. Gente, desculpa, eu tô... Segura aqui. Gente, tô tendo uma crise de riso, que apareceu uma convidada. Vamos lá, voltou, tá todo mundo aí? Desculpa. Vamos continuar.
E aí o que acontece? Essa criança foi... A Alessia quer ficar com a gente. Tá vendo que eu tenho que usar jaleco, gente? Vocês acham que é brincadeira, mas não é. É que eu viro médica. E aí o que acontece? Vamos lá. A criança chegou, aí a Graça, a enfermeira, chegou com o olho desse tamanho, olhou pra esse médico, um professor que eu amo de paixão, que ensinou muita coisa pra gente. Aí ela fez assim, ó, tem uma criança que é um pacotinho. Uma criança que é um pacotinho, gente, que tá muito enroladinha, fique desconfiada. E aí a criança nem passou pela triagem direito. Já entrou pra sala. Quando a gente botou a criança na maca, eu fui a primeira a desenrolar o pacotinho. Gente, a gente é treinado na área de saúde a não reagir de forma expressiva demais. Eu lembro quando eu abri aquele pacote, eu paralisei, assim. Nesse momento eu descobri que eu preciso de botox pra ficar mais paralisada, assim, sabe, gente? Pra não reagir tanto. E eu paralisei. Quando eu abri aquele pacotinho, era uma criança de pouco mais de 2 meses. Eu via todos os ossinhos da face. Era uma criança que não tinha muito cabelo, mas ok, que tem que beber careca, eu acho lindo beber careca. Mas ela, carequinha, então você via todos os ossinhos da cabeça. Eu via tudo da órbita dela, gente, tudo daquele ossinho da criança. E a criança, quando eu abri, o braço molinho, assim. Aí eu virei e falei, professor... E aí ele já me viu meio mais pálida do que já sou. E ele veio olhar. E a gente foi entender a história. Essa criança, ela tava tendo diarreia. Só que ela já tinha tido mais de 15, de 18 episódios de diarreia num único dia. E era muito volumosa. Não era uma diarreia, sai um pouquinho e suja a fralda. Era muita diarreia. Era o primeiro ponto. O segundo ponto, não tava aceitando mamar. O terceiro ponto, a mãe superaqueceu. Quando eu abri, a criança estava suando, então ela perdeu líquido. Pelo cocô, ela perdeu líquido. Suando muito, porque superaqueceu. Lembra da nossa conversa de ontem de não superaquecer? E ela não ganhou, porque ela foi ficando fraquinha e a mãe não deu peito. E tinha uma dificuldade de peito e mamadeira, nananã. Eu sei que essa criança foi uma criança que a gente teve que fazer um monte de reposição e foi direto pra UTI. Por ser muito pequenininha, ela ainda era prematura. Então ela tinha 2 meses, mas ela era muito pequenininha. A gente precisou internar aquela criança às pressas. E aí o que me chamou a atenção é que aquela mãe olhou e falou assim, eu tô achando o choro dela foi tão fraquinho, parecia um gatinho miando. Na verdade, a criança passou o dia inteiro desidratando e a mãe não conseguiu perceber isso. Aí ela, mas não tem febre? Mas eu trouxe mesmo assim, porque eu tô achando ela molinha. Então assim, às vezes a gente tem vontade de falar, pô, mas a mãe não percebeu? Gente, às vezes não percebe, sabe? Aquela mãe era uma mãe super nova, era o primeiro filho e tudo mais. Não tinha estrutura, não teve educação em saúde. Então assim, aquilo me chamou muita atenção, porque se ela tivesse mais informação, ela chegaria com aquela criança muito antes e ela não teria ido pra UTI. Então acho que são esses 2 casos, um feliz e outro tenso. Isso aí, uma mãe que se comportou, que sabia o que fazer, fez bem, e uma outra mãe que não é culpa dela, é falta de informação mesmo, ela acabou agindo de forma errada naquele momento. Mas aí, vamos usar então os nossos 2 exemplos para a gente partir para as nossas letrinhas didáticas, para a gente conseguir fazer as anotações. Quais são as letras? Eu quero ver quem. Oi, Mari. Vamos lá, quem lembra das letrinhas aí que a gente usa? Toda aula a gente está usando 3 letras. Já sei. Quem mandar primeiro as letras vai ganhar uma linda foto de diarreia. Porque o que mais tem, eu vou escolher a mais bonita da minha coleção e vou mandar pra vocês. O que mais tem em rolo de câmera de pediatra é foto de cocô. Quem é pediatra confirma. Bota um cocôzinho aí, se a gente não recebe muita foto de cocô. Isso aí. Ninguém vai querer mandar. Mas vamos lá. Vamos dividir. A gente vai começar pelo I, que é o identificar. Depois a gente vai para a letra A, que é o de agir. E por último, o P, que é isso aí. Tá certinho. IAP. Caroline, Tawane, vou mandar pra vocês as minhas melhores fotos de cocô. Ju também. Ju tem foto de cocô. E aí, o P, que é o procurar ajuda. Então, vamos seguir, começar pelo I. Vamos falar da letra I.
A primeira parte e o mais importante é a gente conseguir identificar o que está acontecendo. E tem muita dúvida em cima do que é diarreia. Como é que a gente sabe se é só um cocô mole ou se a criança está com diarreia? Ou quando que o vômito preocupa? Golfo e vômito é a mesma coisa? A gente vai falar sobre isso? Então, vamos lá. A primeira coisa, para a gente falar sobre diarreia, a diarreia ela é definida, a definição dela é qualquer alteração da frequência, então da quantidade de vezes e da consistência. Então, às vezes a criança ela não vai fazer aquela diarreia que é só água, que muita gente sabe, e realmente é que desidrata mais rápido. Mas às vezes a criança faz uma diarreia com cocô um pouco mais mole, mas que também perde bastante água. E dependendo do tamanho da criança, quanto menor a criança, pior é isso, a criança pode desidratar, mesmo sem estar com uma diarreia super importante. Então, se o hábito do intestino da criança ele mudar e ela começar a evacuar mais vezes e com a consistência mais mole, isso já define diarreia pra gente, tá? E é importante a gente deixar isso bem anotadinho aí no caderno, porque mesmo nesses quadros mais leves, a gente já entra com a ação, que a gente vai falar mais pra frente, que é o sorinho de hidratação oral. A gente já pode começar, mesmo que não tenha dor na barriga, não tenha febre nem nada, mas começou a fazer diarreia, começou a evacuar mais vezes com a consistência mais amolecida, você já tem que começar a hidratação, tá? E em relação ao vômito, ele pode acontecer por motivos de doença, né? Ou então, uma coisa que é super comum e às vezes a gente pega na emergência, às vezes a criança tem uma crise de tosse e aí no final ela vai e vomita. Ou então por estar chorando muito, a criança está muito agoniada chorando, ela também vomita. Nem sempre nesses casos a gente está diante de uma doença que está causando aquele vômito. As crianças pequenas, elas têm o reflexo do vômito, né? Que é o gatilhozinho até conseguir vomitar. O delas é bem mais sensível. Então, às vezes, coisas bem menores já são suficientes para fazer a criança vomitar, tá? E aí, é importante a gente conseguir diferenciar isso. Se a criança vomitou porque estava tossindo ou porque estava chorando, ou se a criança de fato vomitou por um motivo de doença, tá? Então, a identificação aqui, ela não gera muita dúvida. Vamos lá, Rafa, a gente vai entrar no agir e eu respondo a sua pergunta. Essa Rafa, pergunta... você não está anotando, hein? Que isso aí é do agir, não é do identificar. Mas essa pergunta é muito boa, Eu já vi gente fazendo isso já e a gente vai dizer se isso está certo ou errado, tá? Então, vômito e diarreia não é tão difícil assim de identificar. As mães normalmente sabem, normalmente levam no momento certo, mas uma coisa ainda que erra é quando a criança vomita porque está chorando ou porque está tossindo. Então, fica ligado nisso para não sair correndo para a emergência por um vômito único, que não vai desencadear nada mais na criança, tá? Tenha paz, mãe. Vamos lá. Gente, peraí, agora a gente vai falar uma dúvida que é bem comum, a gente vai entrar em ação. Manda o aviãozinho de novo, que essa parte, se for para anotar uma parte só, é para anotar tudo, mas se for para anotar uma só, essa parte da ação é muito importante. É ela que previne que as crianças precisem ir ao hospital, é ela que evita. Então ela é o herói dessa conversa aqui. E não vai pro vídeo da Anitta não, gente, tá? Eu vi que começou um vídeo da Anitta que a gente é muito melhor que a Anitta. Vamos lá. Dentro do agir, vamos que o mais importante, com certeza, é a ação mais importante, que é o soro caseiro, tá? E dentro da questão do soro caseiro, há um tempo atrás, a gente achava com muita facilidade a colher medidora do soro caseiro. A gente não conseguiu trazer hoje aqui, mas é uma colher que normalmente era distribuída no postinho de saúde, que já vinha com a medida certa de como você montar o soro. Tem alguns postinhos que ainda tem, né? Às vezes a gente ainda acha,
mas eu não achei pra gente mostrar hoje aqui. Mas só jogar na internet que você acha a foto dessa colherzinha lá, tá? Gente, alguma dúvida de não identificar com relação a diarreia e vômito? A gente vai falar quando procurar emergência, a gente ainda vai chegar no P. Mas ficou alguma dúvida nesse I? Se ficou, fala pra gente, tá? Manda aí pra gente não atropelar e acabar não tirando as dúvidas. A gente precisa ouvir vocês pra gente conseguir adaptar aqui tudo que a gente preparou pra falar, tá? Então vamos lá. A questão do sorinho caseiro. Além da colher, o Ministério da Saúde e a OMS, eles ensinam outras duas formas de se fazer o soro caseiro. A forma mais comum e que a gente vai usar em casa, a gente pode fazer com 1 litro de água, a gente coloca 2 colheres de sopa bem cheias de açúcar. Então a colher de sopa, aquela colher grande, tá? E 1 colher de café. Então é aquela colher pequenininha, sabe? Não é a colher de chá, não, é a colher de café. 1 colher de café pequenininha dentro dessa mistura. E aí você mistura e vai oferecer para a criança, tá? Vamos lá, vamos respondendo as perguntas. Dani, quantas vezes é normal fazer cocô por dia? Dani, isso varia muito da idade e do hábito intestinal da criança, tá? E de criança para criança. Porque tem criança que tem um negocinho que a gente chama de reflexo gastrocólico. Esse é o nome na medicina. Aí o nome popular parece um pato, come e faz cocô. Então tem criança que faz muito cocô. Isso aí. E o bebezinho, o bebê muito novinho, ele tem isso muito sensível. Então é muito comum, sempre que o bebê vai no peito, ele fazer cocô também. E para a criança maiorzinha, uma coisa que vai interferir muito no hábito intestinal da criança é a alimentação. Se a criança se alimenta bem, se ela bebe bastante água, ela vai ter um hábito intestinal mais saudável. Tá? Então a gente vai falar mais sobre isso, mas não nesse nosso quadro de primeiros socorros, mas a gente não mede por quantidade, a gente avalia se a criança não faz muita força para evacuar, se o cocô tem uma consistência legal, que não causa desconforto na criança. Então, Dani, se você ainda tem muita dúvida sobre isso, a gente pode falar sobre isso um pouquinho mais pra frente, tá bom? Vai ter uma aula de cocô, gente, porque olha, se tem um tema que a gente fala, esse tema é cocô e dá muita conversa. E teve outra pergunta sobre o punhado de açúcar e de sal. Eu ia falar sobre isso. A gente tem a colher, que é a colher de sopa, 2 colheres de sopa, não, desculpa, 1 colher de sopa de açúcar e 1 colher de café, a pequenininha, de sal em 1 litro de água, tá? E a OMS, ela fala que você pode medir também por 1 punhado de açúcar, o punhado é o meio da nossa mão, cheio de açúcar, e 1 pitada de sal. A OMS, ela fala disso pensando mais nos cenários de África, de local que você não tem tantos utensílios. Por quê? Porque, gente, olha o tamanho da minha mão. A minha mão é pequena. Rafa, bota a sua mão do lado. Olha aqui. Então, a gente tem que tomar cuidado. E em 200 ml de água ainda pode ficar bem concentrado. Então, assim, se não tiver como, faz desse jeito que a gente tá falando. Mas ainda melhor do que desse jeito que a gente tá falando é comprar o soro de reidratação oral. Aí é uma festa. Tem o LIT, o LET, o LUT. Esses, eles são saborizados. Eu, Carolina, não como pediatra, Carolina, não gosto. Porque eu acho enjoativo e me dá mais náusea quando eu tomo. Mas tem o sachê de reidratação oral, que você já compra o pozinho e dilui em 1 litro de água. Sempre 1 litro de água filtrada ou fervida, tá, gente? Então, eu gosto desse sem sabor para misturar com 1 litro de água. Eu dou sempre essa diquinha pras mães. Ah, a criança gosta de morango, porque cada criança gosta de uma fruta, gente. Tem criança que ama banana, tem criança que odeia banana. Eu faço um purezinho da fruta. E aí eu misturo nessa solução. Então, o sorinho de reidratação oral, sem sabor, que você compra na farmácia, baratinho. 1 litro de água filtrada fervida. E um purezinho de melancia, de alguma fruta que a criança gosta. Por quê?
porque é meio salgadinho. Então, se você saborizar, é melhor para a criança tomar. Porque uma criança de 4 anos, você conversa. A criança de 1 ano, você dá uma água meio salgada para ela, ela não vai tomar para te obedecer, vai ser estranho. Então, é isso que eu faço. E aí tem os sachês já saborizados. Eu também acho mega enjoativo. Mas se seu bebê ama esses lit da vida, de guaraná, de morango, é uma opção também. Pode usar também, tá? E aí, o soro de hidratação, então, ele vai entrar em qualquer caso de perda de água, tanto por vômito, quanto diarreia, quanto pelo suor, tá? Como a Carol falou no início, a criança pequenininha, ela pode desidratar só por causa do suor. Ela perde muita água mesmo. Então, se você está num dia muito quente, se está percebendo que a criança está molhando a roupa toda hora fica molhadinha de suor, é importante nesse dia você repor a água que ela está perdendo ali no suor. Então, toda mãe tem que saber fazer esse sorinho e toda mãe tem que ter usado esse sorinho pelo menos uma vez. Se a criança tem mais de 1 ano, ela com certeza tem que ter usado pelo menos uma vez. Então, é importante a gente fazer, ele muda a forma com que a doença evolui, tá? Aí a Dani falou assim, ó, quantas vezes por dia devemos dar o soro em caso de desidratação? Na verdade, é para não fazer a desidratação. Então, quando que a gente faz? Quando a criança tiver diarreia ou vômito. Então, teve um episódio de diarreia? Isso é uma coisa importante, gente. Vamos lembrar que criança não tem o estômago do tamanho do nosso. Então, ele vomitou, ele teve diarreia, eu vou dar um copo pra ele. Gente, sabe qual é a nossa medida? É aquele copinho de café. Teve um episódio de diarreia, teve um episódio de vômito, dá aquele copinho de 50 ml, 20 minutos depois, mais 50 ml. 20 minutos depois, mais 50 ml. Eu falo que o parcelamento de soro de reidratação começou a fazer diarreia e vômito, você já começa a parcelar aquilo ali mais que Casa Bahia. Começa a parcelar esse negócio, tá? Isso aí. E se a criança não estiver vomitando e ela aceitar um pouquinho mais, não tem problema. Você pode oferecer um pouquinho mais de soro. Mas normalmente o que a gente usa é a medida do copinho de café de 20 em 20 minutos. Aquele copinho de 50 ml pequenininho, a gente vai oferecendo de 20 em 20 minutos para hidratar, tá? A Bianca perguntou aqui... minha filha tá com febre baixa, um quadro gastrointestinal, né? Que é um quadro de diarreia. E aí ela tá usando já um probiótico, que é tipo Floratil. Tem um monte de probiótico. E aí tem alguma coisa a ajudar o Floratil? Se a Rafa tivesse aqui, que ela usa o Instagram da mãe dela, Ângela, a Rafa ia falar... Olha, a primeira coisa que você tem que ter junto com o Floratil é paciência, porque o quadro gastrointestinal, o quadro de diarreia, diferente do vômito que melhora mais rápido, a diarreia ela melhora devagar. Porque o intestino ele perde a bactéria do bem, que ajuda a segurar o cocô, e aí depois ele tem que ganhar a bactéria do bem. Então o Floratil ele não é um remédio que corta cocô, ele é um remédio que ajuda a rearrumar o intestino para o intestino voltar a fazer um cocô mais bonito, vamos dizer assim, mas para parar de fazer diarreia e ir diminuindo. Então, não tem muita coisa para associar, não. Isso aí, ainda mais se a criança for muito pequenininha, a gente evita, né, adicionar um monte de medicação de uma vez. Eu vi aqui que perguntaram, no caso do uso do soro caseiro, é indicado para qualquer idade? Seguinte, se a gente está lidando com um bebê que ainda mama no peito, a gente dá preferência para o peito, tá? A gente não oferta o soro caseiro se conseguir mamar bem. Porque é rico em água, então assim... Água, açúcar... Pela prática, o que a gente vê é que o bebê que consegue mamar no peito, ele é o bebê que tem mais dificuldade em desidratar. Assim, precisa de ser um vírus ou uma bactéria mais violenta para conseguir derrubar um bebê mamador, que mama bem, entendeu? Então, a preferência é peito. Isso aí. Então, se já está na alimentação de casa, se já está comendo de tudo,
pode tomar o soro caseiro, não tem problema, tá? Mas se tá mamando, a gente dá preferência para o peito. A Rafaela perguntou aqui, tem limite para a ingestão do soro? Não tem limite. Você pode fazer o sorinho até o quadro da diarreia acabar, tá? E só rapidinho, vou dar uma aprofundada aqui, só para vocês saberem por que o soro ele funciona tão bem. Porque o soro, ele tem uma mistura de açúcar e sal, que é o sódio, né? E mais alguns outros componentes, que o nosso corpo precisa disso para manter bastante água dentro do nosso corpo. Manter a água dentro da gente. Isso aí. Então, por isso que não adianta a gente fazer soro fisiológico, tá? Igual falaram aí em cima, pode hidratar com soro fisiológico? Não pode, porque o soro fisiológico não tem açúcar. O açúcar é importante na recuperação da criança, tá? E também a gente não usa água normal, tá? A gente dá preferência pro soro caseiro, mas é óbvio que se você tá num lugar, em alguma situação, acredito eu que seja bem extremo e você só tem a água vai ser o nosso item de escolha. Mas se você consegue preparar o sorinho caseiro, a gente vai dar preferência para ele. Pois é, porque a água não tem esse sal e esse açúcar, simplificando, tá? Esse sal e esse açúcar. Então, começou a fazer diarreia, começou vômito, lembrando, soro não é um tratamento, é uma reposição para não ter o que? A desidratação. A gente tem um problema aqui que é diarreia ou vômito. E aqui, depois de um tempo, a gente começa a ter a desidratação. Então, para não ter isso aqui, eu já começo a repor aqui, tá? E aí já vou adiantar. Água de coco é uma delícia. Se a criança for extremamente chatinha, vale entrar na negociação. Mas a gente não tem como saber se o coco é extremamente doce e aí vai enjoar a criança, ou se o coco é mais azedinho e não tá repondo muito. Então as minhas concentrações de sal e de açúcar, eles não são tão bons na água de coco. Gatorade é aquela corzinha bonita. Aquilo ali é artificial, então a gente não dá preferência, ainda mais no estômago vazio, que não tá parando nada. Isso aí, o outro problema de Gatorade que a gente não usa em criança, Peraí. tá? Ai, pausou. A gente não usa... Travou aí, gente? Manda joinha aí pra gente de novo. É que no do Rafa travou. Vamos lá. Manda joinha aí pra gente saber se a gente saiu do ar. Tá dando dor de cabeça esse negócio. Vamos lá, manda um aí. Voltou. Voltou, gente? Estamos de novo aí? Simbora. Outra coisa importante do Gatorade é que o Gatorade, qualquer isotônico desses, se você olhar lá o rótulo, olhar lá o que está escrito, aquilo é suplemento para atleta. Aquilo é pra gente que tá fazendo muito esforço físico e perdendo muitos nutrientes, principalmente pelo suor. Então, as concentrações de sal e de açúcar que tem nessas bebidas, que a gente acha fácil no mercado e tudo mais, elas não são adequadas para criança, tá? Elas não podem ser usadas para criança, ainda mais criança pequena. Então, vamos dar preferência pro soro caseiro, vamos dar preferência pro sorinho que a gente faz ou pro sachê que a gente compra na farmácia, tá? O campeão, assim, de verdade, é esse sachêzinho, que é o sachê de reidratação oral, que é o nome. Pelo preço, porque eu sei quanto tem ali dentro, então... não tem erro de punhado, de mão, de não sei o que, de colher, e você saboriza com a fruta natural, o que a criança mais gosta. Então, é assim o favorito. E os postos de saúde têm esse soro de hidratação de graça, tá? Normalmente tem. Então, você pode pegar lá, até pra ter em casa, tá bom? Isso é uma coisa pra ter em casa, por sinal, né? Sim. A gente vai falar sobre algumas coisinhas de ter em casa durante as aulas, assim. Isso é uma coisa pra vocês terem em casa. Tá? Então vamos lá. Aí vamos para um mito. A gente vai falar, na verdade, de 2 mitos. Deixa eu só falar uma coisa do vômito que a gente esqueceu, que a gente tá com um tempinho aí. Gente, olha só. Uma coisa, a gente fala isso por conta da quantidade de vômito no pé que a gente já tomou. Quando uma criança tá vomitando, ele entra meio que num ciclo
de vomitar. E as mães viram e falam assim, ele já vomitou 15 vezes. E às vezes, na verdade, a gente considera que ele vomitou 3 vezes porque fez 3 vômitos seguidos, parou, aí depois voltou a vomitar. Então, a primeira coisa quando isso acontece, gente, é calma. Espera um pouquinho. O reflexo de vômito, ele é um reflexo muito forte. É uma coisa que eu falo assim, gente, você consegue segurar vômito? Você não consegue segurar vômito. Então, causa uma queimação, dá uma moleza, dá uma palidez. Dá um tempo para a criança se recuperar. A criança vomitou? Pega ela no colo, acalma ela. A criança é agitada. Acalma o ambiente. Fique calmo. Gente, quantas vezes... Eu não sei se a Renata ainda tá na live, mas teve um dia que a gente tava, depois de um plantão, a gente trocou o plantão e a gente foi almoçar. E aí tava uma mãe que eu tinha atendido e que ela ia atender depois, esperando algum resultado, e a criança tinha no quadro dela vômito. E a criança, no meio do almoço, vomitou tudo. A gente pegou a criança e aí conversou, tá tudo bem, porque ele ficou super assustado, ele tinha uns 3 aninhos. Aí a gente foi... Eu fiquei com vômito, Renata ficou com vômito, a mãe ficou com vômito. Mas o mais importante naquele momento é acalmar a criança e não dar o que vocês amam dar, aquele copinho de água para limpar o gosto de vômito. Logo depois que vomita... Você pode dar bem pouquinho para limpar a boca, ou talvez até você mesmo limpar a boca da criança com uma gaze ou com a fraldinha da criança com água. Mas se der a água, é muito provável que a criança bata no estômago vazio e volte, e a criança faça o reflexo de novo, principalmente se der um copo de água, que vai bater naquele estômago vazio, vai distender e aí o estômago faz assim, ó, volta tudo. Gente, já foi muito vômito no pé pra gente falar isso pra vocês. Então assim, primeira coisa, acalma a criança, e aí depois você começa a reidratação oral e tudo mais. Mas não dá aquele copão de água, porque vai voltar se der aquele copão de água. É muito provável que volte. E outra coisa importante do vômito é o reflexo do vômito, né? O que o nosso corpo faz para vomitar é muito comum ele vir acompanhado, ele acontecer junto com o vômito. A criança suar frio, a criança ficar com a boca mais pálida. Isso não significa que é um quadro mais grave ou que a criança está muito mal. Isso é um reflexo do vômito. Quando o nosso corpo ele se prepara para vomitar, isso pode acontecer. Às vezes a gente pega a mãe super preocupada falando, doutor, ele vomitou, foi uma vez só, mas ele ficou muito pálido, ele estava suando muito. Nesse momento também a gente acalma a criança, a gente conversa, senta, não oferece nada, espera o corpinho dela se acalmar, espera ela se recompor, e aí você vai ver que isso vai passar. Tá? Outra coisa que a gente tem que tomar muito cuidado é sempre que a gente tem um quadro de vômito ou de diarreia, a gente tem que cuidar do intestino, porque se o intestino produzir muitos gases, esses gases eles podem piorar o nosso quadro. Então, principalmente desconforto, que aí vem a dor na barriga, né? Isso aí. Aí, além do vômito e da diarreia, a gente começa a ter dor na barriga, porque o intestino ele tá muito grandão lá dentro da barriga e acaba dando dor. Então, o que a gente sempre orienta diante de um quadro de vômito e de diarreia? Cuidado com açúcar, não é para fazer açúcar nesse momento. O nosso intestino, ele começa a ter dificuldade, quando ele perde as bactérias do bem, ele começa a ter dificuldade de processar o açúcar. Então o açúcar, quando ele fica parado lá dentro do intestino, ele gera gás. Então a gente não pode fazer açúcar nesse período de vômito e de diarreia. E aí confunde muito, né, Rafa? Porque o que acontece é, aí a criança vomitou, aí a criança ficou pálida e a criança começa com dor. Primeira coisa que vocês fazem, gente, é achar que é apendicite. Então, antes de pensar em apendicite, vamos acalmar a criança, ver se vai vomitar de novo e não dar coisas gaseificadas e com açúcar, tá? Isso aí. Então, acho que a gente passou por tudo da parte de agir, tá? Então, o sorinho de hidratação, circula isso daí, faz hashtag, ponto de exclamação. Passa a marca-texto. Passa a marca-texto em cima, porque isso é fundamental. E ó, mas Ju, eu sei que você é uma mãe super cuidadosa, que você entrou agora. Olha como eu percebo vocês. Você chegou agora atrasada, mas eu já vou te dar o bizu.
soro de hidratação, tem que ter em casa. Isso é uma coisa sempre boa de ter, aquele sachêzinho de reidratação oral, ó, gente, tem isso em casa, de verdade, porque às vezes a criança passa mal de madrugada, você não vai conseguir, isso é tão baratinho e não tem prazo de validade que vence rápido, não. Então vale a pena. Olha só, gente, falaram de água de coco. Não, água de coco tem muito açúcar. Água de coco não, desculpa, Coca-Cola. Calma que eu vou falar da água de coco. Coca-Cola? Tá aqui, ó, chamate Coca-Cola. Não. Cuidado com isso. Lembra que o nosso estômago e o intestino, nesses momentos, ele tá com dificuldade. Então a gente precisa dar algo que seja fácil dele absorver e manter a nossa hidratação. É por isso que o soro caseiro ou o sorinho que a gente compra na farmácia, ele é o mais indicado. O corpo absorve mais rápido e o quadro vai melhorar mais rápido se a gente fizer isso, tá? Então sempre dê preferência para o soro. É porque alguns adultos, quando estão enjoados, tomam uma Coca-Cola, alguma coisa gaseificada e dá uma melhorada. Mas melhora náusea, não vômito. Isso aí. Isso é um ponto importante. Náusea você se sente enjoado, mas você não vomita. Mas no vômito, nem pensar. E na verdade, nem pra náusea deveria fazer. Mas tem adulto que faz. Criança, nem pensar, né, gente? Criança não. Ó, falaram aí sobre água de coco, não é recomendado. A gente pode fazer, não tem problema. Mas entre escolher entre o soro caseiro e a água de coco, vamos dar preferência ao soro caseiro. Foi o que eu já falei, o corpo aproveita ele bem melhor, tá? Vamos lá. Acho que foram as perguntas de agora. Então, terminamos o soro caseiro, né? Já falei, anota, risca, faz tudo aí. Ele é a nossa ação mais importante. Se você, mãe, cuidadora, nunca deu soro caseiro para o seu filho, eu posso garantir que várias oportunidades passaram desapercebidas. A partir de agora, você não vai errar mais isso, tá? 2 coisas em casa pra você ter: o soro caseiro e 45 minutos de paciência. Lógico, a gente vai dar o P, a gente vai procurar ajuda agora. Então a gente vai falar, se acontecer isso aqui, você vai pra emergência. Mas vomitou, você deu aquela acalmada pra criança respirar, começou o sorinho, paciência, mas 45 minutos você observando seu filho protegeria o quê? Uns 30, 50% de emergência que não é necessário? Até mais. Se não, até mais. Que não é necessário. Porque o que acontece muitas vezes quando chega na emergência, gente, é que já chega para acesso venoso, para agulhada, que eu tenho pavor. E o chato dessa questão de ficar no sorinho é que muitas das crianças que ficam no sorinho, elas só fazem uma etapa de hidratação e depois vão para casa. Às vezes elas nem voltam no hospital porque piorou. Porque a única coisa que aconteceu foi a gente perdeu o time de fazer a hidratação pela boca, tá? Então, quanto antes a gente começar, maiores são as chances da gente não precisar ir para emergência, pegar acesso é extremamente chato, a criança chora muito e aí depois quem ouve esse choro é o pediatra lá no consultório, ó, que fica ouvindo a criança com medo de gente de jaleco. Ela tem razão por ter medo, né? Ficaram lá tentando pegar acesso dela, com certeza qualquer um ia ficar com muito medo. E por favor, gente, se a gente puder pedir uma coisa pra vocês, gente, não bota medo de injeção, não bota medo de médico, gente. A gente não quer ser vilão, gente. Não sei as outras especialidades, mas pediatra não quer ser vilão. A gente quer ser amigo das crianças. A gente quer ser amigo, porque dificulta muito quando eles têm medo da gente. Então, quando fizer trelosidade, quando aprontar, não bota na conta da injeção. Vou levar no hospital pra tomar injeção. Por Faz favor. isso não. Então vamos lá. Terminamos o nosso A basicamente é o soro de hidratação sempre que perceber que está perdendo água, tá? Seja por vômito, diarreia ou por suor também, tá bom? Então agora vamos entrar no P, na letra P, procurar socorro, procurar ajuda. É importante, a gente vai falar agora dos sinais da desidratação, tá? Aquele momento em que a criança estava vomitando, estava com diarreia, você começou o sorinho, você deixou a criança descansar, a coisa tá começando a melhorar e aí não vai muito bem do jeito que a gente conversou. Então, a gente precisa estar sempre atento aos sinais de desidratação. Esse é o momento em que provavelmente as nossas medidas dentro de casa, elas já não vão funcionar tão bem, tá?
E toda mãe também, com certeza, já viu. Os sinais de desidratação, um principal assim que a gente vê muito é quando a boca começa a ficar seca e a saliva fica grossa. Então a criança reclama. É diferente do pálido, né? Isso. Logo depois que vomita, fica pálido. Dá um tempinho e vê se a boca começa a ficar aquele seco assim, ressecado, sabe? Seco mesmo, começa a descamar, assim. Isso aí. E a criança reclama. Às vezes a criança fica com muita sede, a criança pede líquido, sabe? Por estar suando muito ou por estar com diarreia, a criança pode se queixar e pedir líquido. Não, Rafa, você não vai fazer. Senão o Arthurzinho vai tomar soro de reidratação janeiro e fevereiro no Rio de Janeiro. E no Piauí a criança tem que tomar soro de reidratação todo dia. Aí a água e uma alimentação saudável e tudo mais segura. Mas se tiver perda, transpiração excessiva, aí vale. Mas aí o que você vai fazer? Sinal de desidratação. Se ele não tá perdendo nada, mas tá com a boca corada, não tá ressecado, a saliva não tá grossa, aí não precisa fazer soro de hidratação não, pode fazer só água normal. Isso aí, então, boca ressecada, saliva mais grossa. E outra coisa que a gente vê muito no hospital, quando a criança está num grau mais avançado de desidratação, é quando a criança chora sem lágrima. A criança está tão desidratada que o corpo não está nem produzindo lágrima. E um outro passo, que ainda é um sinal um pouquinho mais chatinho, é quando a criança começa a fazer menos xixi. Mas deixa eu falar uma coisa muito importante aí. É claro que se a criança não está se alimentando e não está bebendo muito líquido, o xixi vai diminuir? Vai diminuir. Por isso que é importante a gente começar o sorinho de hidratação o quanto antes, porque aí a gente não chega nessa fase do xixi ficar mais concentrado e fazer menos xixi durante o dia. Então, você conhece o hábito de xixi do seu filho, percebeu que ele começou vômito, diarreia, você está fazendo soro, mas ele não está tomando a quantidade que você queria, e aí você vê que a fralda começou a ficar seca um período maior de tempo, e isso também é um sinal de desidratação. Mas normalmente o xixi não vem sozinho. Sim, o xixi já é uma fase avançada. E aí você vai ver a boca, a saliva seca, ressecada, o choro sem lágrima. Então, às vezes você chega e não tá fazendo xixi. Mas o xixi ele não vem sozinho, porque é um conjunto de coisas que acontece com a criança, tá bom? Outra coisa que eu ia falar, lembra da conversa de ontem que teve minha mãe que falou assim... mas minha filha faz 39, tava fazendo 39 e tava pulando vendo galinha pintadinha. Ótimo, a mesma coisa. A gente não pode definir se a criança está desidratando ou não pelo número de diarreia ou pelo número de vômito. Mas se fizer 20 episódios de vômito, realmente é muito. Mas o principal pra gente é, adivinha só, igual a história da febre, não é o valor que a febre chega, ou seja, não é a quantidade de vômito, de diarreia, é o estado geral. Se a criança não tá sequinha, se a criança vomitou, aí deu 40 minutos, você começou o soro, tá brincando, pulando, não sei o que, isso é ótimo. E dá pra você tentar continuar acompanhando a criança em casa. A Maju falou aí, né, que precisou fazer hidratação na veia, precisou de um acesso na jugular. A jugular é aqui no pescoço. Realmente, Maju, é terrível. A gente que é da área, que convive lá dentro do hospital, a gente também fica com pena, mas precisa fazer. A gente precisa hidratar para que o quadro não evolua. E para ter tentado no pescoço, né? Porque já tentou várias vezes em mãozinha. É difícil pegar. Provavelmente ele tem medo de gente de branco. O médico, o enfermeiro chegou perto, ele já tem aterrorizado. Então, isso a gente falou lá na frente, Maju, que você não chegou. Mas a gente tem diarreia e vômito. Para não chegar a ter desidratação, a gente começa aqui a repor, a fazer o soro de reidratação oral e tudo mais. Então, isso é muito importante para prevenir que chegue nesses estágios. Então, é muito melhor, de fato, a gente em casa já começar. E por que a gente tá batendo tanto nessa tecla, gente? Que a gente vê que não é um costume. Vocês só fazem isso depois que vão no médico. Aí a criança às vezes já chega bem sequinha, aí não acha, aí um monte de picadinha. Aí a gente fala e vocês começam a fazer em casa. Então, é para criar um hábito. Começou diarreia e vômito, já começa o copinho pequenininho de soro de reidratação oral. Isso aí. Não vai fazer mal. E aí, um outro sinal, né, que encaixa aí na letra P de procurar ajuda é quando você não está conseguindo hidratar a criança.
Às vezes a criança tá tão enjoadinha, tá vomitando com uma frequência grande e você tá vendo, poxa, eu não tô conseguindo repor o que ela tá perdendo. Se a criança começa a vomitar muitas vezes e não tá aceitando nada do sorinho que você tá tentando fazer, isso é um momento de procurar ajuda, tá? E tanto para isso quanto para diarreia. Marcela, depois você assiste a vai live, ficar salva a live hoje toda vai. de novo, tá? A gente tá falando do sorinho caseiro, a gente falou a receitinha. Assiste porque tem muita informação importante. Você chegou agora, a gente já tá com 55. A gente já tá finalizando. Assiste tudo porque vai fazer diferença na forma com que você vai conduzir o seu filho aí nas próximas vezes que ele tiver vômito e diarreia. Tá? Deixa eu mandar beijo pra Bruna, que acabou de ter bebê. Seu bebê gordinho tá lindo. E vamos lá, eu só quero falar de duas coisas a respeito de diarreia pra gente finalizar, tá? Se você já tem alguma pergunta do que a gente falou mais pra cima, alguma dúvida, manda aí que a gente já tá em cima do laço pra finalizar. A questão da diarreia, além de quando a criança está perdendo muito líquido e a gente não está conseguindo repor, outra coisa que chama a nossa atenção e que a gente precisa de avaliação é se tiver sangue misturado no cocô, tá? Ou se as fezes da criança vierem escuras, mais escuro, bem escuro, quase preto, tá? São dois sinais de alarme pra gente. A gente vai ter um dia que a gente vai conversar só sobre sinais de alarme. Mas já adiantar hoje aqui que diarreia com sangue misturado. Por que eu falo sangue misturado? Às vezes a criança, por fazer muita força para fazer cocô, ela pode ter fissura. E aí é aquele sangramento que fica no papel ou então que pinga no final, que a criança termina de evacuar. Quando o sangue vem misturado nas fezes, isso pode significar de que esse sangue veio mais alto, veio de algum outro lugar do intestino. Então a gente precisa examinar essa barriguinha para ver se não tem nada de mais grave acontecendo. E quando a gente tem o cocô preto, escuro, bem escuro, isso também é um sinal de sangue nas fezes. Então, tá? Precisa ser avaliado. Quer dizer que é grave, meu Deus? Não, ele precisa ser avaliado. Isso aí, a gente precisa examinar essa barriga. Então, coloca aí no seu P, essa é a hora de procurar ajuda, tá? Pera aí, gente, que a Rafa sempre reclama. Sorri pra gente tirar uma selfie, uma foto, que as fotos são sempre ruins. As fotos estão assustadoras. Rapidinho. Vamos lá, vai aparecer aí. Então, Bianca, minha filha tá sentindo cólica. Bianca, sentir cólica, ter dor por causa da cólica, nunca é normal, tá? Alguma coisa está acontecendo e infelizmente a gente não consegue só aqui por essa mensagem responder sobre isso. A gente pode conversar sobre cólica mais pra frente, tá? Mas é um tema extenso. Isso aí, conversa com seu pediatra, tira suas dúvidas com ele ao vivo para examinar. Porque isso aí é muita coisa, ó, cólica, a cor do cocô, e a gente gosta de quê? Das informações, de ver o cocô, quando vocês levam a fralda e tudo mais. Então, é bom você falar com o seu pediatra mesmo. Então conversa com ele porque... A gente é criterioso e ciumento com o cocô. Isso aí, porque cólica é o tipo de coisa que a gente precisa sentar com calma e conversar. Porque o que muitas vezes acontece, você lê alguma informação de que pode ser isso, pode ser aquilo, e você acaba tomando decisões que não vão ajudar nesse caso, tá? Então conversa com seu pediatra, porque isso é importante, tá? Então, ó, a gente tá chegando no final, deixa só... Amanhã é top, gente! Amanhã é acidentes domésticos. Nossa programação de amanhã, rapidinho, vamos organizar isso aqui. Senão não vai salvar. A gente vai colocar a foto lá no feed. Tudo que você ainda tiver dúvida, coloca lá pra gente conversar. Marcela, não deixa de assistir a aula toda, porque é importante. E amanhã a gente vai conversar... Ai, que chique, Miami ligada. Amanhã a gente vai conversar sobre acidentes domésticos.
corte, queimadura, se perdeu o dente, a aula de amanhã é muito legal, é muito legal. Manda dúvida pra gente. A gente fez com muito carinho. Socorro vai estar com a gente amanhã. Socorro volta amanhã. Socorro é muito importante na nossa aula de amanhã. Então amanhã, 8 horas, a gente tem mais um encontro marcado aqui com acidentes domésticos. Vai ser bem interessante. Beijo, tá bom? gente. Beijo pra todo mundo. A gente se vê. Obrigada, tchau. Fiquei com medo de não salvar.